Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um rolê aqui pela cidade de HB20S 1.0 Limited. Eu abasteci o tanque de combustível. Ontem estou com etanol. Tinha um restinho de gasolina, então tem mais ou menos aí tinha 10 litros de gasolina mais ou menos, e a gente abasteceu com etanol. Então eu tenho cerca de 20% no tanque de gasolina e 80% etanol, conhecido também como E80, a mistura E80. Vamos ver como é que o carro se comporta em termos de consumo. Como eu abasteci o carro e... Nossa, tem um mosquitinho aqui. Como eu abasteci o carro e estacionei, né? Foi ontem à noite. O consumo dele tá apenas 6.7. Mas vamos ver aqui quanto é que a gente consegue fazer rodando na cidade, tá? Vamos ver quanto é que dá rodando na cidade. Um dia hoje nublado e quente ao mesmo tempo. Como é que a cidade de vocês é em relação ao clima? Bom, eu moro em São Luís do Maranhão, ainda não tinha dito isso. Nós estamos aqui bem perto da linha do Equador. Então eu tenho um clima bem equatorial mesmo. Aqui é quente ou quente, às vezes é mais quente, às vezes é menos quente, mas é sempre úmido. É isso. Bom, a gente vai aqui pra... A gente vai aqui pra um bairro próximo. Próximo não, na verdade é um bairro distante. Mas nosso trecho é sobretudo urbano, então a gente vai conseguir ver bem como se comporta o carro em termos urbanos. O meu HB20 antigo, quem já assistiu os outros vídeos aqui do canal sabe que eu já tive um HB20 2015. Já falei aqui, era um HB20 hatch 1.0 também, aspirado 2015. Foi um carro que, graças a Deus, não me deu dor de cabeça durante os 8 anos, praticamente 8 anos que eu estive com ele. Troquei agora no final de 2022, porém era um carro que tinha uma característica de não ter um desempenho bom com gasolina. Na verdade, essa primeira geração do HB20, quem tem sabe que você usando ele somente com gasolina o tempo todo, ele, além de não ter uma potência legal, ele tem muito problema de batida de pino e acaba que o consumo também não é tão legal, não há uma diferença tão grande. Então, o que eu fazia no meu antigo HB20? Eu sempre usava, sempre que possível, né, eu usava o tanque misturado. Eu nunca deixava só gasolina no tanque. Eu sempre colocava ali pelo menos ali uns 10 a 15 litros de álcool, que isso era suficiente para que o motor não ficasse mais com uma potência ruim, era suficiente para eliminar qualquer tipo de batida de pino, e especialmente era suficiente para fazer com que o consumo não aumentasse muito. Como quem usa 100% etanol sabe que o consumo, né, é mais alto. Mas quando eu usava ali uma mistura de uns 15 litros de etanol, o consumo para gasolina não alterava muito, né? E já era suficiente para melhorar o desempenho do carro em geral e ajudar na saúde do motor também. Então, nesse HB20 aqui, como disseram, né, como que a gente viu na imprensa e pelas notícias da Hyundai, o motor é o mesmo, a gente já sabe disso, mas como disseram que houve várias melhorias, né, de 2015 para cá, e realmente houve muitas mudanças, como por exemplo, as velas agora são de irídio, né, já na verdade desde 2016
17, se eu não me engano, 16 ou 17, as velas são de irídium, tem uma durabilidade maior. Foi feito um trabalho de melhoria de atrito, né, para diminuir o atrito entre os cilindros, para ajudar no consumo. Foram feitas melhorias no questão do mapeamento da injeção. A taxa de compressão desse motor aqui também diminuiu. Na primeira geração era uma taxa de 12,5, é uma taxa de compressão alta, né? E para quem não sabe, taxa de compressão está diretamente ligada a desempenho, mas também está diretamente ligada à sensibilidade do motor. Então, uma alta taxa de compressão precisa de combustíveis de alta octanagem. Por esse fato, né, o HB20 de primeira geração sempre se deu muito melhor com álcool do que com gasolina, porque o álcool tem uma octanagem equivalente a 100 e, se eu não me engano, 108, 109 ohms, enquanto a gasolina tem aí, hoje a gasolina, que já é a nova gasolina, né, tem algo em torno de 90, se eu não me engano, e a antiga gasolina tinha 87, então vejam a diferença, né, de octanagem. Então o que acontece? A Hyundai diminuiu a taxa de compressão desse motor justamente para que ele possa ter uma flexibilidade melhor entre os dois combustíveis. Então a taxa de compressão menor permite que você use combustíveis com menor octanagem de forma mais segura e mais saudável para o motor. Então assim, o que eu quero dizer no final das contas é que houve uma série de melhorias nesse motor para que ele funcionasse melhor com gasolina. Pois bem, sendo assim, eu estou com o carro vai fazer 3 meses ainda, não tem nem 3 meses. E aí eu usei, o primeiro tanque foi de etanol, 100%. O consumo dele com etanol, eu achei bem parecido com o consumo que eu tinha no HB20 hatch, né? Foi um pouco melhor, mas não tão melhor assim. E agora, depois de consumir esse tanque de etanol, claro que ainda foi consumir esse tanque de etanol nos primeiros 10 dias, 15 dias mais ou menos, que eu rodo bastante. E a partir disso eu comecei a usar gasolina para me ver como o carro se comportaria utilizando 100% gasolina, né? E o que eu notei foi o seguinte, que eu consegui um consumo realmente melhor do que eu conseguia antigamente com o HB20 2015. No HB20 2015, meu consumo aqui na minha cidade, nas condições de trânsito que eu ando, geralmente ficava em torno de 11,5 a 12 no computador de bordo, tá, gente? 11,5 a 12 km por litro usando só gasolina. E com o novo HB20 agora, né, esse que nós estamos aqui, 1.0 Limited, eu consegui só com gasolina no computador de bordo, cheguei a conseguir números entre 12,9 e cheguei a ter um certo tanque, porque eu já usei vários tanques só de gasolina, em que eu conseguia fazer 14,2, se eu não me engano. Então assim, é um bom consumo para gasolina, né? Comparando com o antigo. E agora, como eu já tô com 3.500 quilômetros, já é suficiente para a gente sair daquele tempo mínimo de amaciamento. Para quem não sabe, no manual, você que não gosta de ler manual, leia o seu manual do seu carro. No manual do HB20, a Hyundai diz que o tempo de amaciamento do motor são 2.000 quilômetros. Então ela recomenda que nos 2.000 quilômetros primeiros, né, os primeiros 2.000 quilômetros, você não force o motor, não ande em altas velocidades, não puxe reboque nos primeiros 1.000 quilômetros, nos primeiros 2.000, não ande em altas rotações e não ande muito tempo na mesma rotação. Então é importante você seguir essas recomendações para que a vida útil do seu motor e o desempenho geral dele sejam otimizados ao longo do tempo, né? Então assim,
Como eu já passei desses 2.000 quilômetros iniciais, o carro hoje está com 3.539 quilômetros. Então eu já voltei agora a colocar etanol para mim saber um consumo mais real. Por quê? Geralmente nos primeiros tanques, nesses primeiros 2.000 quilômetros, nessa fase de amaciamento, você vai ter um desempenho que muitas vezes não condiz com o que realmente o carro rende ao longo da sua vida útil. Então pode ser que o consumo seja um pouco mais alto e pode ser que o desempenho geral seja pior, né? Pode ser que o carro seja mais fraco, e realmente isso acontece, a gente percebe que o carro vai ficando mais solto com o tempo, tá? Então vamos ver aqui quanto que a gente consegue fazer com etanol. Bom, eu já rodei aqui 7 km, né, nessa nossa conversinha e estamos aqui marcando no computador de bordo 10,3 km por litro, certo? 10,3. Lembrando que a gente iniciou em 6,6, né? Eu tinha só 1 km rodado, que foi o percurso do posto de gasolina até chegar no estacionamento e desligar o carro. Então é isso, gente. Para quem não conhece São Luís, né, vocês estão dando um rolê aqui comigo. Estamos passando pelo centro histórico da cidade, pela Avenida Beira-Mar, na verdade, que é apenas um pequeno trecho do centro histórico. Aqui, ao meu lado, esse paredão de pedra é do Palácio dos Leões, que é o Palácio do Governo, fica lá no alto. Estamos aqui na Avenida Beira-Mar. Não sei se vocês vão conseguir ver aí bem no vídeo, né? Que não está aparecendo totalmente a vista, mas vamos lá. Quem não conheceu São Luís ainda, venha, conheça. E vamos indo em frente com o nosso HB20. Sobre desempenho, as pessoas às vezes podem perguntar, né, Samuel, o que você acha do desempenho do HB20? Olha, pra mim é um desempenho ok. A gente tá falando de um carro 1.0 aspirado, né? Não é turbo. Então é um desempenho ok. Você vai usar ele tranquilamente na cidade. Não adianta você querer esperar um comportamento mais esportivo. Claro que isso não vai existir. Mas se você tiver consciência disso e souber trabalhar com o câmbio, é bem tranquilo, tá? O carro é bem tranquilo. Ele, inclusive, por ter um câmbio curto, dá até uma sensação assim, digamos, esportiva, que obviamente não é, né? A gente tá falando de um carro de 80 cavalos, um sedã. Então não se iludam, tá? Tem gente que compra um carro 1.0 aspirado e acha que o carro tem que correr. Gente, o carro não tem que correr, o carro é feito para ser econômico, certo? Então tem muita gente falando bobagem aí na internet. Gente que faz racha de carro 1.0, cara. O cara quer saber quem corre mais, se é o Gol, se é o Argo 1.0, se é o HB20 1.0. Realmente você está procurando desempenho num carro 1.0? Me desculpe, você tem que procurar outro tipo de carro, tá? Um carro 1.0 é para ser econômico, é para ter manutenção barata. Agora, claro, você pode comparar sim questão de agilidade urbana, né? Saída de semáforo e tudo mais, aí sim, beleza. E quanto a isso, o HB20 é muito bom, tá, gente? A primeira marcha dele é bem curtinha, na verdade o câmbio dele inteiro é bem curtinho, então assim, ele desenvolve bem. Dá uma esticadinha daqui a pouco quando o trânsito estiver mais livre ali, só para vocês verem como o carro é tranquilo de andar na cidade, entendeu? E inclusive em estrada também, se você anda dentro dos limites, né? No Brasil hoje a gente não tem vias em que seja permitido andar mais de 120 km por hora, o carro vai te atender tranquilamente. O pessoal é muito iludido, né, com relação a isso.
antigamente os carros tinham, você vai ver as fichas técnicas dos carros de antigamente, anos 70, 80, os carros tinham 45 cavalos, 50 cavalos, e a galera viajava, entendeu? Aí hoje você tem um carro 1.0 com 80 cavalos e o pessoal reclamando que o carro é fraco, não serve pra nada, 1.0 é vergonha, etc e tal. Ó, vamos lá. Pena que aqui eu não consigo, o trânsito tá pesado, não dá pra gente esticar muito. Tentar aqui, eu tô de quarta marcha, não é uma marcha muito boa pra você fazer uma aceleração, mas eu não tenho espaço. Então se houver algum espacinho ali na frente, a gente dá uma esticadinha de terceira pra vocês sentirem um pouquinho. O povo aqui tem mania de fazer o seguinte, não sei se na sua cidade é assim, mas aqui em São Luís as pessoas andam mais lenta na faixa da esquerda do que na da direita. Então se você quiser ultrapassar, provavelmente você vai ter que colocar o carro na faixa da direita ou na faixa central e ir embora, tá vendo? Então aqui, ó. E ninguém dá seta também, tá? Eu não sei se aí o pessoal usa seta, mas aqui ainda é um equipamento desconhecido. As pessoas não sabem para que serve essa alavanca aqui, ó. Ah, falando em seta, o HB20 veio com um negócio bem legal, que na verdade é uma coisa bem básica, mas que o meu 2015 não tinha, né? Que é a seta automática, né? Você só encosta aqui na alavanca, né? Não precisa acionar ela efetivamente, você só encosta, ele pisca 3 vezes pro lado. Então é muito útil para você que está andando no trânsito aí, só dá um toquinho para mudar de faixa. Bom, vamos lá, aqui a gente tem Pardal. Beber uma água aqui que eu tô ficando rouco. A velocidade aqui é 40 km/h no máximo, mas eu tô vendo que temos uma obra na pista. Muito bem, obra na pista. Vamos lá, é excelente, né? Fazer obra em horário comercial. Muito bem, colocando grama, excelente, pelo menos vai ficar bonitinho o canteiro. Vamos lá, eu tô de segunda marcha. Acelerei aqui pra você sentir. Cheguei a 5.500 giros, pronto. É um carrinho que não vai te decepcionar no trânsito urbano, tá, gente? Sim, se eu quisesse esticar mais a terceira aqui, rapidamente ele ganharia velocidade, tá? Mas foi só pra demonstrar pra vocês. Acho que o pessoal aqui do lado até pensou que eu tô com raiva de alguém. Mas vamos lá. Olha, o consumo dele está em 11,3 km por litro com etanol. Bom, né? Em metro, naquela tabelinha do Inmetro, a informação é de que o consumo dele com etanol é de 9,4 km por litro. Então a gente está com um consumo aqui bem melhor do que o que diz o Inmetro. Essa questão de consumo, gente, varia muito, muito mesmo, de acordo com a cidade que você está, o relevo, né? Se você está no nível do mar, se a sua cidade tem uma certa altitude, se na sua cidade tem muitas ladeiras, sobe e desce, isso prejudica muito o consumo. Se o trânsito da sua cidade é muito pesado, se as vias são bem pavimentadas, né? Vai depender muito do seu estilo de direção também, obviamente. Se você gosta de pisar e gosta de acelerar rápido, pode esquecer consumo, tá? Pode esquecer. Aqui em São Luís, vamos lá, aqui em São Luís nós temos vias horríveis, bem esburacadas. Eu tenho sorte de estar aqui nesse momento passando por avenidas. Mesmo assim você vai ver que em vários lugares a gente vai encontrar buraco. O trânsito aqui não flui muito bem em certos pontos. Eu sinto que o povo anda muito devagar. E a gente tem muita variação de trechos, né, de velocidade. Ó, por exemplo, ali atrás, a, sei lá, 100 metros eu tava num trecho de 60. Agora já baixou para 40 novamente. Daqui a pouco volta para 60. Então
negócio meio complicado. Ó, buraco, asfalto irregular. Aqui na faixa de pedestres. Meu amigo, Deus te abençoe. O que mais que a gente pode falar? O cara entrando aqui sem, com a cara e com a coragem. O que mais que a gente pode falar? Ó, novamente a placa de 60 aqui agora. Então agora eu já posso voltar a 60 km por hora. Daqui a pouco tem uma de 40 de novo. E assim vamos nós. Sobre desempenho ainda, né? O pessoal pode perguntar, Samuel, mas o sedã não é muito mais pesado do que o hatch? Na verdade não. Por incrível que pareça, o HB20 sedã nessa geração aqui, ele pesa apenas 39 ou 49, agora eu não me lembro exatamente, quilos a mais do que o hatch. Então assim, não é grandes coisas, não tá verde, não é uma diferença grande. É o peso, digamos, de uma criança a mais dentro do carro, né? Então, basicamente a diferença entre estar com o tanque cheio e o tanque vazio, podemos assim dizer, fazer esse comparativo. Então o desempenho do HB20 Sedã 1.0 não é ruim por conta do peso, não é prejudicado por conta do peso. O pessoal para aqui no meio da rua, certo? Em relação ao hatch, claro que o hatch vai ser um pouquinho mais ágil. E aqui eu estou entrando num trecho de bairro, tá? Vamos lá, meu consumo médio está em 11.4, tá, gente? Estava 11.5 na hora que eu fui falar, ele abaixou para 11.4 por conta desses trechos mais lentos aqui, né? E é isso, gente. Eu tô chegando aqui no meu destino. Olha só que trânsito maravilhoso, que educação dos motoristas, que organização, né, de trânsito. Você pode perceber aí. Vamos ver aqui se o povo deixa a gente passar. Pronto, deixou. Então vamos lá. Olha só, carros estacionados dos dois lados da avenida, em faixas amarelas. Mas enfim, esse é o nosso Brasil e esse é São Luís. Então vamos lá. Valeu, gente, é isso. Até um próximo vídeo.